Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 109, nosotros vamos a hablar sobre el pretérito indefinido novamente. Então, na aula de hoje, aula 109, nós vamos falar novamente do pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples, que equivale ao nosso pretérito perfeito, né, do português. E a gente vai continuar falando sobre esse pretérito indefinido que a gente chama de fuerte. Lembra? A gente viu na aula passada, esses tipos de... alguns verbos são conjugados no pretérito indefinido que mudam a forma da conjugação da raiz. A gente na aula passada viu essa mudança com a letra U. A gente viu, por exemplo, o verbo andar, que vira yo anduve, na primeira pessoa, do pretérito indefinido, né, que é o eu andei em português. E a gente viu esses verbos, eles modificam a raiz de uma maneira, só que essa raiz vai se repetir em todas as pessoas. Então há uma mudança de raiz, né, então tem uma irregularidade, só que essa raiz, de uma certa maneira, ela se torna regular, porque ela se repete em todas as pessoas. E as terminações que a gente viu na aula passada, a gente viu que elas também se repetem de um verbo para o outro. Então, por exemplo, o verbo caber tem essa mesma questão da letra U. Primeira pessoa é cupe, yo cupe. E aí a terminação E, né, é a terminação de primeira pessoa. Yo anduve, yo cupe, yo estuve, o verbo estar. Tá? Na aula de hoje a gente vai continuar vendo esses verbos, tem essa lógica. São os verbos fuertes, né? Fuerte é forte em espanhol. Então, mas hoje a gente vai ver esses verbos que tem essa mudança com a letra J, né? Letra J, e a letra I, que é a letra I. Tá? Vou começar hoje pela letra J. Então, por exemplo, o verbo conduzir, tá? O verbo conduzir é o verbo conduzir, tá? Também pode ser dirigir em algumas situações. Então, conduzir, ele é um desses verbos que vai ter uma mudança na raiz. Essa mudança é com a letra J. Primeira pessoa, yo, vai ser yo conduje. Yo conduje. Aqui, ó, o J aqui aparecendo. Então agora eu tenho uma nova raiz. E essa nova raiz, ela vai se repetir em todas as pessoas. Então, tu, ou vos, condujiste. Segunda pessoa. Tu condujiste. Aqui, ó, a raiz se repetiu. Tá? Eu acrescentei a terminação de segunda pessoa, que é iste. Terceira pessoa. Ele condujo. Tá? Ele condujo. Aqui a raiz se repete. Eu acrescento a terminação aqui, que é o O. Plural. Nosotros condujimos. De novo, eu repito a raiz e acrescento a terminação da primeira pessoa do plural. Né? Nosotros condujimos. Vosotros condujisteis. E ellos condujeron. De novo, a raiz nova, ela se repete em todas as pessoas e eu acrescento as terminações, né, de cada pessoa. Então, repetindo, o verbo conduzir, yo conduje, eu conduzi. Lembra, eu estou conjugando no pretérito indefinido, tá? No passado, eu conduzi em português. Espanhol, yo conduje. Tu condujiste. Él condujo. Nosotros condujimos. Vosotros condujisteis. Ellos condujeron. A gente já viu alguns verbos conjugados dessa maneira. A gente encarou como verbo irregular.
Um deles é o verbo decir. Lembra? O verbo decir fica yo dije, na primeira pessoa. Eu disse. Yo dije. E aí, essa nova raiz ela se repete e a gente acrescenta as terminações. Tu dijiste, él dijo. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Tá? Então, o verbo decir também tem essa mesma cara aqui com a letra J na raiz. Verbo deduzir também vai ter esse mesmo comportamento, tá? Verbo deduzir, deduzir em português, tá? Não vai ficar yo deduje. Então repara, a terminação ela é a mesma da primeira pessoa. E a nova raiz que eu formei agora com a letra J, ela vai se repetir. Segunda pessoa, tu dedujiste. Terceira pessoa, él dedujo. Nosotros dedujimos. Vosotros dedujisteis. Ellos dedujeron. Também segue essa lista, verbo produzir. É o verbo produzir. Também, ó, yo produje, né? Eu produje, eu produzi. Tá lembrando, isso aqui é tudo no passado, tá? Eu estou conjugando no passado. Eu produje, eu produzi, em português. Então tem aqui a nova raiz, que ela vai se repetir em todas as pessoas, essa raiz nova, né, irregular. E as terminações também, ó. Terminação de primeira pessoa, segunda pessoa ser tu produjiste. Terceira pessoa, él produjo. Plural, primeira pessoa, nosotros produjimos. Plural, vosotros produjisteis. Terceira pessoa do plural, ellos produjeron. De novo, eu tenho esses verbos aqui, que são verbos, de certa maneira, irregulares, porque eles não são conjugados daquela maneira tradicional no pretérito perfeito. Então são verbos irregulares, mas eles têm uma regularidade, né, nessa irregularidade. Então esses verbos eles vão mudar a raiz. A gente viu na aula passada os verbos que mudam a raiz com a letra U. Já acrescento a letra U na raiz em algum lugar. Agora a gente está vendo a letra J. Então eles modificam a raiz e essa raiz ela se repete em todas as pessoas, tá? E depois da raiz a gente acrescenta as terminações verbais de cada pessoa, tá? E essas terminações elas são repetidas de um verbo para o outro. Então, e na primeira pessoa, iste na segunda pessoa, o na terceira pessoa, singular. No plural, imos na primeira pessoa, isteis na segunda pessoa e eron na terceira pessoa do plural. O verbo reduzir também segue a mesma lógica, tá? Também é com a letra J. Vai ser yo, primeira pessoa, yo reduje. Tá? Eu reduzi. Eu reduje. E aí a gente tem a nova raiz, que é uma raiz que se repete em todas as pessoas. Então, tu redujiste. Él redujo. Nosotros redujimos. Vosotros
redujisteis ellos redujeron. Traduzir também vai ter a mesma forma de conjugação. A primeira pessoa vai ser yo traduje, né? Eu traduzi, yo traduje, tá? E aí, mesma coisa, eu tenho a nova raiz aqui que se repete em todas as pessoas. Então, segunda pessoa do singular, tu tradujiste. Terceira pessoa do singular, ele tradujo. Primeira pessoa do plural, nosotros tradujimos. Segunda pessoa do plural, vosotros tradujisteis. Terceira pessoa do plural, ellos tradujeron. Então, a mesma situação, nova raiz com a letra J. Isso que é um pretérito fuerte com a letra J. Tá? Eu tenho a letra J presente. E aí eu acrescento as terminações que se repetem de um verbo para o outro. Também vai seguir essa mesma forma de conjugação, o verbo trair. Tá? O verbo trair é verbo trazer. Primeira pessoa vai ser yo traje, eu trouxe. Em português ele também é um verbo irregular. Primeira pessoa, yo traje. Então eu tenho agora uma nova raiz com a letra J e essa raiz se repete em todas as pessoas. Tu trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis, ellos trajeron, tá? Então, é a mesma coisa. Eu tenho uma raiz nova e se repete em todas as pessoas, né? Nesse caso, a nova raiz é TRAJ, aqui é TRADUJ e aqui REDUJ. Se repete em todas as pessoas e eu tenho as terminações que se repetem de um verbo para o outro, né? E na primeira pessoa, iste, na segunda, o, na terceira, do singular. Imos, na primeira, isteis, na segunda, eron, na terceira pessoa do plural. Também segue essa lógica de conjugação, tá? O verbo distrair. O verbo distrair é o verbo distrair, só que em espanhol ele tem uma coisa muito interessante, que ele é formado, uma parte dele, ó, com o verbo trair. Então a conjugação dele vai ser igual à conjugação do verbo trair. A única diferença, eu vou ter nessa parte do dis na frente. Então, primeira pessoa, verbo trair é traje, verbo distrair, distraje. Eu distraí. Em espanhol, yo distraje. Segunda pessoa, no trair é trajiste, no distrair, distrajiste. E assim vai. Trajo, distrair, distrajo. Então, como ele tem essa parte aqui que é idêntica ao verbo trair, a conjugação dele também vai ser idêntica à do verbo trair. A única diferença é esse dis e não vai mudar, vai permanecer igual, tá? Na frente. Agora, para terminar, os verbos que também são irregulares, tá? E modificam a raiz com a letra I. Tá? A gente já viu alguns. A gente já viu o verbo hacer, que também segue essa forma de conjugar. Primeira pessoa do verbo hacer no pretérito perfeito é yo hice, né? Eu fiz, yo hice. Então, repara, eu tenho uma mudança na raiz com a letra I. Então, repetindo aqui, o verbo hacer vai ser yo hice, primeira pessoa. Então, aqui, ó, eu tenho uma nova raiz com a letra I. Essa raiz se repete, né, em todas as pessoas. Então, tu hiciste e ele
isso. No caso aqui do ele, esse isso vem com a letra zeta, né, que é a letra Z. Só por uma questão de sonoridade, tá? A letra C na frente da vogal O fica um som de co, né? Então ficaria de ele e co. Para permanecer o som de S, aí troca a letra C pela letra zeta, para fazer som de S, isso, tá? Lembrando que o espanhol não tem o C cedilha, por exemplo, né? E poderia deixar o C com som de S. O espanhol não tem, então eles modificam a letra para a letra zeta, só por uma questão de sonoridade. Mas depois já volta, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron, tá? Você repara que os verbos com J, por exemplo, aqui na terceira pessoa do plural, a terminação é eron, tá? Só eron, né? Por exemplo, decir, dijeron. Nos verbos que tem o i, essa terminação vai ser ieron, tá? Com i. Tá? Só uma diferença, tem que ficar atento. Vai ser ieron, tá? Mas todos os verbos que tem o i na raiz, tem essa modificação com o i na raiz, essa terminação aqui vai ser ieron. Então, repetindo, yo hice, tu hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. A gente também viu o verbo venir. Também tem essa forma de conjugar a letra I. Vai ser yo vine, tu viniste, él vino. Nosotros vinimos, vosotros vinisteis, ellos vinieron. Outro verbo, um verbo que é derivado do verbo venir, é o verbo convenir, o verbo convir. Então, ele vai ter a mesma forma de conjugar do verbo venir, a diferença é que vai ter esse com na frente. Então, se é yo vine, convenir, vai ser yo convine. Aqui é o i. E aqui é a nova raiz, é isso tudo. Verbo venir, tu viniste, convenir, tu conveniste. Verbo venir, ele vino, convenir, vai ser convino. Verbo venir, nosotros vinimos, convenir, vai ser convinimos. Verbo venir vosotros vinisteis. Verbo convenir vai ser convinisteis. Verbo venir, ellos vinieron, convenir, convinieron. E para terminar a lista de verbos hoje, o verbo querer, tá? Igual ao português, né? Querer. Primeira pessoa vai ser yo quise. Então eu tenho aqui uma nova raiz com a letra I, tá? E a terminação de primeira pessoa, que é e. Então, yo quise, eu quis, tá? Em português. Essa raiz se repete, então tu quisiste, ele quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron. Então, mesma coisa dos outros verbos. Esses verbos vão mudar a raiz, agora com a letra I, né? Então a gente já viu na aula passada com a letra U, na aula de hoje no início com a letra J e agora com a letra I. Então eles mudam a raiz para a letra I. Essa nova raiz se repete. Claro, em algumas situações, por uma questão de sonoridade, eu posso ter a troca de uma letra, como por exemplo aqui a letra C vira a letra zeta, para manter o som de S, tá? Mas a raiz ela não modifica. Eu tenho as terminações que se repetem de um verbo para o outro, tá? Então,
Essa lista de verbos a gente aprendeu hoje, são verbos irregulares. A gente aprendeu hoje e os que a gente viu na aula passada também são verbos irregulares, que não seguem a terminação nem permanece a raiz igual, né? Eles modificam a raiz, né? Só que essa modificação, ela segue um padrão, tá? Torna um pouco mais fácil. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.